Hoje nós vamos falar sobre Israel. Eu nunca fui a Israel. Nunca tive dinheiro para ir. Se um dia tiver dinheiro, posso até ir também, né? Mas certamente deve ser uma viagem boa. É bom viajar. Mas o que eu conheço de Israel está na Bíblia e é suficiente. Vou dizer para os irmãos, acho que é suficiente. Quero compartilhar com vocês. Estamos estudando nesse mês de janeiro sobre os tempos do fim. E na manhã de hoje foi proposto para que eu falasse sobre Israel nos tempos do fim. De que maneira sinais da vinda de Jesus e do fim dos tempos estão ligados a essa importante nação, a este povo tão diferenciado que é o povo judeu. Obrigado, meu irmão, Deus lhe abençoe. Alguns anos atrás, quando eu era pastor em Teresópolis, no Rio de Janeiro, eu fiz uma série de estudos sobre o fim dos tempos e dei uma palestra sobre Israel no fim dos tempos. Aí depois eu perguntei para minha mulher, e aí o que você achou? Ela falou, foi cansativo. Você encheu o povo de detalhe. A turma não consegue acompanhar, não. Aí eu fui dar uma requentada ontem, né, naquilo que eu tinha falado alguns anos atrás. Preparei um PowerPoint, sabe? Uns mapas, né, um gráfico. Eu falei, meu Deus, isso aqui não vai dar certo, não. Eu vou cansar o pessoal com um monte de detalhe mesmo, não vai dar certo. Aí, eu depois de orar, cheguei à conclusão que eu tenho que falar apenas de um dos sinais. São vários, aí, meia dúzia, 7 talvez, ligados a Israel, a Jerusalém, a esse povo judeu, que está ligado à vinda de Cristo. Mas eu vou falar apenas sobre um. Porque eu não tenho 5, 6 horas para falar, né? Ele falou, Porque eu acho que eu iria realmente cansar os irmãos, não é? Eu imagino. Então, vou falar sobre um só. E eu quero falar com tanta clareza, eu quero falar com tanta força, com tanta convicção e firmeza, que eu quero que o irmão nunca mais esqueça o que vai aprender hoje. Essa é a minha pretensão. Eu não quero tirar todas as suas dúvidas sobre Israel, não, tá certo? E muito menos sobre os fins dos tempos. Meu propósito é que, a respeito de um aspecto que para mim é o mais importante, a respeito de Israel no tempo do fim, você não tenha mais dúvida. Sua mente esteja completamente esclarecida e você nunca mais esqueça. Tá certo? Se eu conseguir isso, eu vou ficar muito feliz. Eu tenho um outro objetivo, eu quero não cansar os irmãos também, né? Aí eu ia perguntar hoje cedo para minha mulher se ela aprovava a minha ideia. Ela já olhou para a minha roupa e falou assim, pode trocar. Como ela sempre tem razão nessa área, eu fui e troquei. Ela olhou de novo e falou, não está bom. Aí eu falei, quer saber, o povo lá não repara, vim assim mesmo, né? E pelo que eu estou vendo, eu estou mais ou menos na média aqui dos homens, né? Então tá bom. O mais importante é o conhecimento da palavra de Deus. E nós vamos orar pedindo que Deus nos ilumine. Para que o irmão saiba o tema específico, então, de hoje, na semana passada, na quarta-feira, eu lhes falei sobre as nações e destaquei um aspecto, a plenitude dos gentios, como um dos sinais da vinda de Jesus. E hoje eu vou falar da plenitude dos judeus, como outro sinal da vinda do nosso Senhor Jesus. Feche os seus olhos, por favor. Senhor Deus, temos tantas perguntas e expectativas e desejos. Pedimos que o Teu Santo Espírito nos ilumine nesta manhã, para que tenhamos clareza de pensamento acerca daquilo que diz a Tua palavra. Que o Senhor esteja conosco e nos esclareça, e saiamos daqui alimentados, felizes, fortalecidos e regozijantes diante da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. É o nosso pedido, a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Para entendermos Israel em qualquer tempo, entendemos a história de Israel, temos que pensar num conceito teológico muito importante do Antigo Testamento, que é o conceito da aliança, o berith, o pacto de Deus com essa nação, que começa primeiramente com Abraão.
a uma aliança que Deus faz com Abraão. Abra, por favor, em Gênesis capítulo 12. Gênesis é fácil de achar. Primeiro livro. Hoje eu vou mencionar Gênesis, que é o primeiro, e Apocalipse, que é o último. Aí é fácil, mas tem uns no meio ali que dá um pouquinho de trabalho. Gênesis 12, de 1 a 3, diz assim: Então o Senhor disse a Abrão: Sai da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de vocês um grande povo, e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Amém? Para completar essa aliança de Deus com Abraão, no capítulo 15, numa outra aparição, Deus lhe diz, a Gênesis 15, de 17 a 20. Depois que o sol se pôs e veio a escuridão, eis que um fogareiro esfumaçante com uma tocha acesa passou por entre os pedaços dos animais. Naquele dia o Senhor fez a seguinte aliança com Abrão: aos seus descendentes dei esta terra, desde o ribeiro do Egito até o grande rio Eufrates, a terra dos queneus, dos quenezeus, dos cadmoneus, dos hititas, dos ferezeus, dos refaíns e dos amorreus, dos cananeus, dos gigarzeus e dos jebuseus. Então, a aliança que Deus fez com Abraão era incondicional, não tinha qualquer condição, ele fez espontânea e livremente. São promessas que ele fez a Abraão, porque ele o escolheu, e são basicamente 3 promessas. É uma aliança que é feita na base de uma promessa, que vai se cumprir através da história. A primeira promessa é que ele teria uma descendência, ele que não tem nenhum filho ainda, já é idoso, vem a promessa de que será uma grande nação. Em outra parte diz que é como as areias, os grãos de areia do mar, e como as estrelas do céu. Uma multidão muito grande seriam os descendentes de Abraão. A outra promessa é a posse da terra. A terra que pertencia aos povos cananeus, é a terra prometida ao povo que seria descendente de Abraão, esse povo da aliança. E em terceiro lugar, é que Abraão seria abençoado, e essa bênção dele se espalharia sobre todos os povos da terra, não somente para o povo da aliança, o povo descendente dele, mas para todas as famílias da terra, para todos os grupos étnicos do mundo. Entenderam essa aliança? São 3 promessas que Deus fez a Abraão livremente, e disse: essa é a base da minha aliança. E aí eles colocaram um sinal de aliança, que era a circuncisão. E então ali eles entraram nessa aliança, ele e seus descendentes. Posteriormente houve uma segunda aliança, a aliança do Sinai, já nos tempos de Moisés, quando o povo deixou o Egito e estava indo para Canaã, para tomar posse da terra prometida. E nessa ocasião está lá em Êxodo capítulo 19, é feita uma segunda aliança com esse grupo específico, que na verdade já era a terceira aliança da história, porque a primeira tinha sido com Noé. Êxodo capítulo 19, nos versículos 3 em diante, 3 até 6, diz o seguinte: Logo Moisés subiu ao monte para encontrar-se com Deus, e o Senhor o chamou do monte dizendo: Dize o seguinte aos descendentes de Jacó e declare aos israelitas. Vejam só, é uma aliança mais específica. Lembra que o livro de Gênesis fala que Deus, e todo o Antigo Testamento, que Deus é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó? É porque Abraão teve outros filhos, com outra esposa, Quetura, e com a sua concubina, que era Agar. Formaram os povos árabes. Ele teve também, depois Isaque, então a aliança foi feita com Isaque.
Isaac teve 2 filhos, Esaú, que deu origem ao povo Edom, e Israel, Jacó, que deu origem ao povo de Israel. Então essa aliança do Sinai é específica com o povo de Israel, estão entendendo isso? É uma aliança diferente daquela feita com Abraão, é uma aliança com novos termos, e que não se refere aos outros descendentes físicos de Abraão, e muito menos aqueles outros que não são descendentes físicos de Abraão, e que seriam abençoados por ele, através da aliança dele com Deus. Então ele diz o seguinte, a Jacó, aos descendentes de Jacó, os israelitas, versículo 4, vocês viram o que eu fiz ao Egito e como os transportei sobre as asas de águia e os trouxe para junto de mim. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Então lá no Monte Sinai, no Monte Horebe, lá na península de Sinai, foi celebrada essa aliança com Israel. Ou seja, Deus escolheu uma nação, um povo. Deus escolheu um povo, que era o povo de Israel, para torná-lo uma nação. Vai dar uma pátria para eles, uma terra. Povo mais pátria, dá uma nação. Então a nação de Israel vai ter um papel diferenciado em toda a terra. Um papel que os Estados Unidos não têm, um papel que o Brasil nunca tem, nunca terá. Estão entendendo? É uma nação. Nem a Inglaterra, nem o Japão. Foi feito com essa nação. Deus falou assim, vocês serão o meu povo, eu serei o seu Deus. Porque todas as outras nações da terra adoravam deuses estranhos. Ídolos feitos por mãos humanas. Deuses pagãos. Mas eles dizem, vocês seguem a tradição de Abraão, e é com vocês que eu vou fazer a minha aliança. E vocês serão o meu povo. Eu vou estabelecer vocês na terra. E vocês serão fiéis a mim. Não adorarão outros deuses. É o primeiro dos 10 mandamentos, né? Não terás outros deuses diante de mim. Esse era o primeiro termo da aliança. E havia muitos outros. Foi dada a lei para aquele povo, dizendo assim, olha, vocês cumpram a lei e tudo vai dar bem para vocês na terra que eu prometi. Tá certo? Entenderam isso? Então uma aliança com Abraão, uma aliança através de Moisés. Só que essa aliança era condicional. Vocês serão o meu povo se vocês mantiverem-se fiéis à minha aliança. A aliança do Sinai. Ao cumprimento da lei, em particular da fidelidade a adorar o único Deus. É claro que ninguém conseguia cumprir 100% a lei. Por isso que Deus deu o ritual dos sacrifícios, o sacerdócio, né, para que o pecado fosse coberto. Mas havia um aspecto fundamental, que era não adorar outros deuses. Para isso não haveria expiação. Eles deveriam ser fiéis a Deus, e então eles se manteriam o povo da aliança de Sinai. E há uma terceira aliança muito importante também, que está em 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, segundo livro de Samuel, capítulo 7. Versículos 8 a 17, é a aliança de Deus com Davi. É chamada aliança davídica. Só explicando o contexto. Davi, depois que conquistou toda a terra, ele disse assim, puxa vida, eu moro num palácio de cedro, e a arca de Deus, da aliança, está dentro de uma tenda, que era o tabernáculo. Não, vou construir um templo para o Senhor. E aí Deus mandou o profeta Natan lhe dizer o seguinte, você vai construir uma casa para mim? Não, não vai não. Teu filho até vai fazer isso, mas olha, isso não é importante, não é tão relevante, porque nem o universo inteiro pode me conter. E aí, fazendo um trocadilho com a palavra casa, ele disse, eu vou estabelecer para você uma casa, a casa de Davi, que é a dinastia, que era um outro sentido de uma casa, né? A família, a descendência. Então, ele vai prometer que nunca vai faltar um rei davídico no trono de Israel.
E aí então está toda a passagem, não vamos ler tudo, mas ele diz assim no versículo 15 em diante. No versículo 16, só o 16 é suficiente. Quanto a você, sua dinastia e seu reino permanecerão para sempre diante de mim. O seu trono será estabelecido para sempre. Qual foi a condição para isso? Nenhuma. Também é uma aliança incondicional. Deus voluntariamente disse: Davi, você é o rei escolhido, e a sua dinastia é uma dinastia de reis. E não colocou nenhuma condição para que fosse isso. Assim como não colocou nenhuma condição para Abraão ter uma descendência, ter a terra, seus descendentes, e para ser uma bênção para todas as famílias. Aqui a ideia de estabelecer a casa de Davi, não há nenhuma condição. Então a aliança do Sinai é diferente nisso, e ela é condicional. Essas duas não são. Estamos juntos? Já cansei vocês? Podemos continuar? Podemos, né? Essas são as 3 grandes alianças relativas ao povo de Israel, que é o nosso assunto. Muito bem. O que vai acontecer? Bom, quem já leu os profetas, qualquer dos profetas sabe que Israel não cumpriu a aliança. Aquele povo, desde o começo, lá no deserto, né, já descumpriu a aliança, fazendo bezerro de ouro, lá perto de Moabe, adorando, né, os deuses cananeus, amorreus. Então vejam só, e quando se estabeleceu na terra, mais ainda, até que Deus expulsou o povo da terra. Os profetas vieram a Israel, todos eles falaram isso: vocês estão quebrando a aliança do Sinai. E era uma aliança condicional. Consertem-se, senão Deus vai vir com mão pesada e vai tirar a terra de vocês. Vai cortar a descendência de vocês. Todo mundo já deve ter lido isso, né? Esse tipo de profecia no Antigo Testamento. E de fato isso aconteceu. Depois de Salomão, o reino de Israel foi dividido em 2. O reino do norte, que ficou chamado como Israel, e o reino do sul, que ficou chamado como Judá. O reino do norte, em 722, foi destruído pelos assírios. Samaria foi tomada, que era a capital daquele reino, e os israelitas do norte foram levados para a Síria, no exílio, e foi trazida uma população de fora para habitar aquela região. Já no sul, o reino do sul, que correspondia a Judá, se chamou Judá, que na verdade era a tribo de Simeão e Judá, que ficou ali junto, e um pessoal de Benjamim também, e mais alguns que foram passando para lá, se tornou o reino de Judá. O reino de Judá, que tinha capital em Jerusalém, no tempo dos assírios, conseguiu se sustentar ali como uma palhoça no meio do pipinal, né, no meio da plantação. Só Jerusalém ficou de pé quando estava todo mundo caindo, e quase Jerusalém caiu, só não caiu porque Deus livrou na última hora, lá no tempo de Isaías, do rei Ezequias. Então, o povo de Judá vai ser tributário da Assíria, mas vai manter ali a sua autonomia. E vai passar mais algumas gerações, sempre um rei davídico no trono de Jerusalém, até que o último rei, Joaquim, vai ser levado cativo para a Babilônia. Em 586, Jerusalém é destruída, o templo de Salomão é destruído, e o povo vai para o cativeiro babilônico. A Judéia fica uma região quase semidesértica, só os pobres ficam ali, muitos miseráveis, não é repovoada por um bom tempo, só as regiões vizinhas ali, os samaritanos começam a tomar um pouco da região, mas fica quase que só abandonado por 70 anos. Até que os judeus voltam, o templo de Esdras e Neemias reconstrói tudo bem devagarzinho, né? Então nós temos aí essa situação no Antigo, é assim que se fecha o Antigo Testamento. Nós temos um Israel que traiu a aliança e que perdeu o direito da promessa feita no Sinai. Como é que ficaria então a situação deste povo? A partir de então, há 3 conceitos dos profetas que são muito importantes para entender Israel no período
de Jesus Cristo aqui na terra, que é o período depois do Antigo Testamento, tá certo? Depois que houve essa destruição, né, de Israel, então, quais são 3 conceitos que os profetas já tinham anunciados antes de tudo acontecer, tá? Antes de Israel ser levado para o cativeiro, eles já tinham elaborado esses conceitos que foram recapitulados pelo povo de Israel e assim eles reconstruíram a identidade judaica. Porque agora Israel está reduzido aos judeus, ao povo de Judá. Então o primeiro conceito é o conceito de remanescente. Não é todo Israel que vai ficar na aliança. Agora, depois que Israel foi punido, na volta, só um remanescente é que permanecerá, um resto, entendeu? Como se houvesse uma colheita e fica um pouco para trás. Esse pouco que não foi colheito, né, que não foi arrasado, esse povo que ficou para trás é o remanescente, é o resto da colheita que Deus vai usar. Vocês se lembram certamente do profeta Elias, lá no Reino do Norte, em Israel, num dos períodos piores, que foi o período de Acabe e Jezabel. Então, chega uma hora que Elias diz, lá no Monte Sinai, ele foge para lá, né, porque está sendo perseguido, e ele diz: Senhor, tenho sido muito zeloso, e só eu fiquei de profeta de Israel. Deus diz: não é só você não. Eu sei de 5.000 que não se dobraram aos pés de Baal, e não o beijaram os seus pés. Então havia um Israel fiel, estão entendendo? Embora a nação em geral houvesse adulterado espiritualmente e traído a aliança com Deus atrás de outros deuses, havia um remanescente fiel, mesmo no pior momento. E o profeta Isaías vai tirar esse conceito de um remanescente. Eu vou precisar da colinha que eu fiz aqui, deixa eu dar uma olhada se é Isaías. Deixa eu ver aqui que eu esqueci que passagem de Isaías que é. É Isaías 10, de 22 e 23. Isaías 10, de 22 a 23. Embora o seu povo, ó Israel, seja como a areia do mar, lembra a promessa feita a Abraão? Embora seu povo, ó Israel, seja como a areia do mar, apenas um remanescente voltará. A destruição foi decretada e virá transbordante de justiça. O soberano, o Senhor dos exércitos, executará a destruição decretada contra todo o país. Então tinha até essa frase, o resto voltará, né? O resto volverá na tradução antiga. A ideia, é um nome, é a ideia de que, embora Israel seja todo aquele povo, só um remanescente ficou fiel, só vai sobrar uma parte. Não todo Israel, como vinha sendo tratado, não é? Aquela ideia de que Sodoma foi destruída, porque não havia 10 justos lá. Então Israel vai ser destruído, mas o remanescente vai ser poupado, como Ló foi poupado. Em Jeremias, capítulo 50, versículo 20, fala também desse resto. 50, 20, naqueles dias, naquela época, declara o Senhor, se procurará pela iniquidade de Israel, mas nada será achado, pelos pecados de Judá, mas nenhum será encontrado, pois perdoarei o remanescente que eu poupar. Então, Deus iria punir Israel por causa da violação da aliança, mas ele pouparia um remanescente, e esse remanescente ele perdoaria os pecados. Não é que eram pessoas perfeitas,
mas tinham sido fiéis em manter a aliança com Deus, em não adorar outros deuses, a não se contaminar com os deuses das outras nações. Então eles seriam restaurados e os seus pecados seriam perdoados. Há um outro conceito fundamental, que é o conceito do Messias. Porque surgiu a grande questão: Senhor, não havia uma promessa a Davi que nunca faltaria um rei no trono de Jerusalém, descendente de Davi? Quando Jerusalém foi destruída em 586, e aliás até antes disso, né? Os babilônios já estavam dominando, e aí então ali é cortada a tenda, né, de Davi, a corda foi cortada ali, né? E ela saiu voando e foi parar lá no exílio também. Joaquim foi levado para o exílio. E aí vem aquela pergunta, né, que foi levantada aqui. A aliança do Sinai era condicional ou incondicional? Condicional. Mas e a aliança com Davi? Incondicional. Como é que poderia parar? Então vai surgir o conceito do Messias. Messias é, em hebraico, Meshiá, ungido. Que um descendente de Davi restauraria o trono a Israel. Há uma figura muito bonita no livro de Amós. Veja como o livro de Amós se encerra. Ali é falada sobre a restauração de Israel. Veja que nem Samaria havia caído ainda quando Amós escreveu. Mas ele profetiza que vai ser destruída, mas ele profetiza também que vai haver a restauração. E ele diz assim nesses termos, Amós, já chego lá, capítulo 9, de 11 a 16. Perdão, tem 16 sim, é 15. De 11 a 15, diz assim: naquele dia levantarei a tenda caída de Davi. Então o vendaval levou embora a tenda de Davi, entenderam? Deus vai pegar as estacas e fincá-la de novo, colocá-las no chão outra vez, para restabelecer a casa de Davi, a dinastia de Davi. Consertarei o que estiver quebrado e restaurarei suas ruínas. Eu a reerguerei, para que eu seja como era no passado, para que o meu povo conquiste o remanescente de Edom e todas as nações que me pertencem, declara o Senhor, que realizará essas coisas. Bom, aí depois uma série de outras promessas de vida boa em Israel, mas percebe que seria um reino mundial, através do Messias. A promessa, em primeiro lugar, que o remanescente iria voltar. E que quando isso acontecesse, esse remanescente receberia o Messias. E então ele dominaria sobre toda a terra, todas as nações que pertencem a Deus, porque embora as nações adorem outros deuses, na verdade todas elas pertencem ao único e verdadeiro Deus. E Israel é chamado a abençoar todas as nações, promessa feita a Abraão. E há um terceiro conceito muito importante também, que é o conceito de uma nova aliança. Como a aliança do Sinai havia sido quebrada, Deus faria uma nova aliança com Israel em novos termos, que não eram os mesmos termos do Sinai. Isso está em Jeremias capítulo 31, uma das passagens mais importantes do Antigo Testamento, a respeito de Israel no Novo, né? (50, 30). Não, perdão. 31. De 31 a 34. Isso. Estão chegando os dias, declara o Senhor,
quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Viram aí? Uma nova aliança com o reino do norte, com o reino do sul. Quando Jeremias escreveu isso, o reino do norte já havia caído. O reino do sul estava, com um pezinho lá já, para tropeçar. Versículo 32. Não será como a aliança que fiz com os seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito. Porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o Senhor deles, diz o Senhor. Está claro que não é a mesma aliança do Sinai? Vai ser uma nova aliança. Quais os termos dessa nova aliança? O que ela tem de diferente? Olha só que tremendo. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel, depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles, e a escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem ao seu irmão, dizendo, conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor, porque eu lhes perdoarei a maldade, e não me lembrarei mais dos seus pecados. Amém? Essa nova aliança tem uma única condição. O novo Israel, e é Israel, tá certo? Ter o Espírito no coração, receber o Espírito Santo de Deus, não é mais a lei de Moisés lá fora, é o Espírito Deus dentro do povo de Israel. Ainda já não precisa mais, ensinar, porque o próprio Deus vai ensinar de dentro para fora. Essa é a nova aliança que Deus faria com o povo de Israel e de Judá, não como a aliança mosaica, ou seja, uma aliança superior, concordam? Mais profunda, porque aí vai ser uma obediência verdadeira. Muito bem. Então assim se encerra o Antigo Testamento. Quando nós chegamos nos dias de Jesus, nós temos esses três fatos. Em primeiro lugar, nós temos um remanescente fiel, que já voltou, que já repovoou a Palestina, embora boa parte de Israel estivesse ainda espalhada pelo mundo. Em números redondos, assim, bem redondos, tá? E estimativa, é claro, não dá para saber fazer demografia histórica com muita perfeição, tá? Mas era em torno de 4 milhões de judeus na época de Jesus. 1 milhão estava na terra de Israel, 1 milhão na Babilônia, 1 milhão em volta do Mar Vermelho ali, na região do Egito, Núbia e Arábia, e 1 milhão no restante do Império Romano, nas principais cidades do Império Romano. Era mais ou menos isso. Esse povo estava então entendendo que para ser judeu, tinha que manter a fidelidade ao Deus de Israel. Ser judeu não era uma questão simplesmente racial, mas era uma questão teológica, uma questão de fidelidade religiosa, vamos dizer assim, entendeu? De fidelidade a Deus. Então esses eram os remanescentes com quem Deus iria agir. Eles deveriam esperar o Messias. E no tempo de Cristo, a expectativa messiânica chegou ao auge em toda a história de Israel. Tanto que, por exemplo, quando os discípulos, no dia da elevação de Cristo ao céu, da sua ascensão, eles perguntam, é agora que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Quando Jesus ia pregar lá em Jerusalém, o que o povo falava? Diz aí, tira a dúvida, o Senhor é Messias mesmo ou não é? Lembram? Pega lá o livro de João, várias vezes pergunta se ele é o Messias, se não é, e fica toda essa discussão, se ele seria ou não o Messias. Até mesmo na Samaria, que tinha rejeitado todos os profetas, e guardava só a lei de Moisés, eles tinham a expectativa também da vinda daquele, segundo Moisés, aquele legislador que viria no lugar de Moisés, está lá em Deuteronômio 18, Deuteronômio 18, então, tanto que a mulher samaritana diz assim, eu sei que o Messias está para vir, quando ela conversa com Jesus. Percebe essa expectativa messiânica? Então, quando Jesus vem ao mundo, há uma expectativa de que esse remanescente de Israel tenha o seu rei, e Deus faça uma nova aliança com eles, derramando o seu Espírito sobre eles, e esse rei conquiste toda a terra
para Israel e estabeleça ali o seu reino. Está bem fácil agora entender os evangelhos, concordam comigo? Era assim que se esperava. Tanto que, quando Jesus não fez exatamente assim, João Batista perguntou, é tu mesmo ou a gente tem que esperar outro? Porque Jesus, durante seus 3 anos de ministério, ele não batizou ninguém com o Espírito Santo. Não foi? Ele foi batizado com o Espírito Santo, mas não batizou ninguém. O batismo a gente sabe que aconteceu no dia de Pentecostes, depois que Jesus já foi para o céu. E depois ele vai explicar para os discípulos que ele tinha que primeiro ir para o céu, para de lá enviar o seu Espírito, né? Mas durante o ministério dele, ele não batizou ninguém com o Espírito e nem tomou o poder. Quando ele foi aclamado rei, Pilatos perguntou, tu és rei? Ele falou, meu reino não é deste mundo. E quando perguntaram para ele, o reino vai se manifestar? Ele disse, olha, o reino não é do jeito que você está pensando. Ele não está aqui ou ali. Ele está em vós, ou dentro em vós, no meio de vós. Então, essa era o ambiente, quando Jesus veio ao mundo. Então estava tudo pronto, o cenário. Surpreendentemente, Israel rejeitou o Messias. E isso é um fato surpreendente na história da redenção. Surpreendente para nós, é claro, não para Deus, tá certo? Deus nunca improvisa. Jesus já tinha até anunciado que viria gente do Oriente, do Ocidente, e que o povo ia ser deixado de fora, né? Então, no momento em que era para Israel receber o Messias e o reino, e então a partir de Jerusalém, tomar e abençoar todos os povos da terra, Israel rejeita o Messias. Como diz lá o Evangelho de João, que todo mundo sabe de cor, Jesus veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Os seus quem são? O remanescente de Judá. Jesus era judeu. Jesus viveu na Galileia, ali onde havia judeus. Ele fugiu das cidades maiores, que eram os gentios. Aliás, a Galileia na época de Cristo, olha eu enchendo de detalhes já, né? Ô vício. Mas tinha mais gentios do que judeus, por isso que Isaías fala, a Galileia dos gentios. Então, mas Jesus preferiu ficar nos povoados menores, onde estavam os judeus. E ele disse, o meu ministério é para os judeus, ele disse isso claramente. Né? Para a mulher lá da Fenícia, da Síria, da Fenícia, lá de Sidom. Então, nós estamos nesse impasse. Tanto que Paulo vai perguntar, Deus falhou? Não, Deus não falhou. Deus vai mudar seu plano? Deus vai mudar seus propósitos? Não vai mudar seus propósitos, mas vai mudar a estratégia. Vocês se lembram quando Esther estava numa situação muito difícil, que ela tinha que falar com Assuero, ela corria o risco de morrer, se ela fosse falar com Assuero em defesa do povo judeu, quando havia uma perseguição, o que Mardoqueu disse para ela? Deus te colocou nessa posição para fazer isso. Se você não fizer, Deus vai levantar socorro de outra parte. Deus coloca pessoas para servi-lo. E se elas não fazem, Ele faz de outro jeito. Com outros, é simples, faz com outros. O propósito se mantém, porque o propósito sempre foi abençoar todas as famílias da terra. Certo? Era para ser a partir de Israel e então alcançar todo o povo. Era a maneira mais óbvia. Revela-se a um povo, enche esse povo de bênção, faz esse povo conhecido e então dali traz o Messias e leva esse povo para conhecer tudo. Né? Mas não foi assim. Tá certo? Não foi assim. Então, Deus vai mudar a sua estratégia. Abra sua Bíblia, por favor, em Romanos 11. De 1
a 6 diz assim: pergunto, pois, acaso Deus rejeitou o seu povo? De maneira nenhuma. Eu mesmo sou israelita, descendente de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, o qual de antemão conheceu. Está falando de qual povo? Israel, povo judeu na ocasião, que era o remanescente. Ou vocês não sabem como Elias clamou a Deus contra Israel, conforme diz a Escritura: Senhor, mataram os teus profetas, derrubaram os teus altares, sou o único que sobrou, e agora estão procurando matar-me. E qual foi a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim hoje também há um remanescente escolhido pela graça. E se é pela graça, já não é mais pelas obras. Se fosse, a graça já não seria graça. Vejam só, meus irmãos, depois que Cristo esteve aqui, o grosso de Israel rejeitou Jesus. Os discípulos saíram pregando que Jesus era o Cristo. Por que nós chamamos Jesus de Jesus Cristo? Porque ele era filho de Maria Cristo e José Cristo? Ele era o sobrenome dele? Não. Cristo é a palavra Christos em grego, significa aquele que recebeu uma unção. Crisma é unção, né? Já o católico sabe, né, que crisma é aquela unção. Então, em grego, Christos é o ungido. Então, Messiá, ungido. Christos em grego, ungido. Então, quando os discípulos saíam pregando, diziam: Jesus Cristo é o Messias, entendeu? Ele é o Cristo. Ele é aquele aguardado para restaurar o reino a Israel, para levantar a tenda caída de Davi. Bom, os judeus creram. A gente vê que a igreja cresceu em Jerusalém, em outras regiões da Judéia. Quando Paulo vai pregar o evangelho, ele ia sempre na sinagoga, pregava primeiro ao judeu e depois ao grego. Alguns judeus se convertiam, a maioria não convertia, ele tinha que fugir, era apanhar, lembra? Essa situação toda. O que vai acontecer, diz o apóstolo Paulo, é que um remanescente do remanescente é que creu em Cristo e esse foi salvo. Não com base na aliança do Sinai, mas com base na nova aliança, com o Messias, está claro? Romanos 11 aqui. E aqui eu quero fazer uma observação. Tem muita gente hoje, cristão evangélico, que vai lá para Israel e depois volta, e que fica dizendo que se você quer ser um cristão melhor, você tem que cumprir a lei de Moisés. Veja só, que nem o judeu é salvo hoje dessa forma. O judeu hoje que é salvo, ele é o remanescente, essa minoria do povo judeu, que crê em Cristo, e entra assim na nova aliança, porque recebe o Espírito Santo, não é? Quem não tem o Espírito não é de Cristo, diz lá Romanos 8. Então ele recebe o Espírito Santo e entra na nova aliança. Sem o Espírito Santo ninguém entra na nova aliança, e a velha aliança já morreu, diz o autor de Hebreus. Fala, meu irmão, pastor. Uhum. Essa pergunta é muito boa, porque pelo que eu falei aqui ficou uma dúvida. E como era antes a salvação na aliança do Sinai, certo? Isso é a mesma pergunta, né? Como é que eles eram salvos naquela época? Com base em quê? Na antiga aliança com Israel, na aliança de Sinai, havia a lei de Moisés. E isso é diferente da nova aliança, porque na nova aliança a lei está dentro do coração. Na antiga aliança estava em tábuas de pedra. Mas o apóstolo Paulo diz lá em Romanos 7 o seguinte: puxa vida, está lá: não terás outros deuses diante de mim. Beleza. Não farás para ti imagem, não adulterarás, não matarás, não cobiçarás.
Paulo falou assim: isso aí eu violei. Ele poderia não ter adulterado, mas que desejou, desejou. Ele falou: que miserável que eu sou. Com a minha mente eu obedeço à lei de Deus, mas tem algo dentro de mim que me leva a pecar. Paulo deixa claro que ninguém cumpriu a lei, e que a lei não é suficiente para salvar. Porque se fosse suficiente para salvar, não precisava de todo aquele ritual de sacrifício para expiar o pecado. Ninguém na antiga aliança cumpriu a lei de Moisés plenamente. Pega Davi, né? Deus fala assim: escolhi um homem segundo o meu coração. Olha, pisou na bola no caso ali de Betseba. Feio, muito feio. Então havia expiação para o pecado, ou seja, a salvação é pela graça, porque é Deus perdoando o pecador. Sempre foi pela graça. Com base em quê? O sangue de Cristo. O autor de Hebreus diz que o sangue de bodes e ovelhas não pode perdoar pecado de ninguém. Então por que eles faziam aquilo? Porque Cristo não tinha vindo ainda. Então, vamos dizer assim como nós praticamos a ceia do Senhor como um memorial do que Cristo já fez, eles matavam os animais em sacrifício, especialmente o cordeiro, como um ato profético, olhando para o futuro, de uma obra que Deus faria. Nós jogamos para o passado, né? Quando nós celebramos a ceia do Senhor, então nós estamos fazendo referência à cruz de Cristo, preteritamente. Mas quando o judeu matava um cordeiro, ele fazia uma referência à morte de Cristo, à necessidade da expiação, futuramente, para o futuro, tá? Só o sangue de Cristo é que salva. Então não existe outra base para a salvação. Ainda bem. Isso, o irmão poderia ler aqui no microfone, por favor? Poderia ler ao microfone, eu ponho para você não precisar pegar. Por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança, para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sob a primeira aliança. Perfeito, você resumiu tudo. Dá a passagem para eles aí, para ficar gravado lá, que eu não lembro. Hebreus 9,15. Então Hebreus 9,15 diz exatamente isso que eu falei. Os judeus hoje participam de uma nova aliança em Cristo, porque ele morreu na cruz e estabeleceu o sangue da nova aliança. Foi isso que ele disse na ceia do Senhor, né? O sangue da nova aliança. Lá no Sinai foi derramado o sangue de bodes e cordeiros, e disse: esse aqui é o sangue da aliança com vocês, mas agora é o sangue da nova aliança. E conforme diz ali, Cristo morreu pelos da antiga aliança também. Os que entraram nesse contexto de adoração ao único Deus verdadeiro, crendo na expiação, então foram salvos, tá, com base nos termos da antiga aliança, nos termos que havia sido revelado, tá certo? Era uma questão só de consciência, que estava ainda incompleta. Sombra, eles tinham a sombra, eles tinham uma consciência pequena de como Deus processava a salvação, mas a maneira de salvar é a mesma, em qualquer tempo, tá? É um assunto bastante amplo, como eu falei, não dá para, senão a gente vai ficar aqui 5 horas, não é? É muito interessante esse assunto, certamente. O pastor vai pregar sobre Israel e a igreja, ele pode tirar todas as suas dúvidas além. Eu já estou chegando no meu horário de terminar, já estou passando a minha hora, inclusive. Agora vejam só, então o povo de Israel é esse remanescente, que entra em aliança com Deus, não com base na aliança do Sinai, mas que entram com aliança com Deus, com base na nova aliança, que é no sangue de Cristo. Não deve mais ter dúvida sobre isso, tá certo? Quanto mais a gente. Nós fomos incluídos na aliança. Qual aliança? Na aliança do Sinai? Não. Na aliança com Abraão. Lembra a aliança com Abraão?
que envolvia abençoar todas as famílias da terra. A nossa aliança com Deus tem como base não o pacto no Sinai, mas as promessas de Deus a Abraão, quando estava em Harã e depois quando foi a Canaã. Gênesis 12, Gênesis 15. Então eu não tenho que cumprir a lei de Moisés, literalmente, porque eu entro na aliança de Abraão pelas portas da nova aliança, não pelas portas da velha aliança, do Sinai. Abra aí Hebreus capítulo 12. Diz assim, de 18 a 24, Hebreus 12, de 18 a 24. Vocês não chegaram ao monte que se podia tocar e que estava em chamas, nem as trevas, a escuridão, nem a tempestade, ao soar da trombeta e ao som das palavras tais, que os ouvidos rogaram que nada mais lhes fosse dito, pois não podiam suportar o que lhes estava sendo ordenado. Até um animal, se tocar no monte, deve ser apedrejado. O espetáculo era tão terrível que até Moisés disse: estou apavorado e trêmulo. Essa foi a aliança do Sinai, lembram? Lá em Êxodo 19. Mas, ele diz, versículo 22, mas vocês chegaram ao monte Sião, a Jerusalém celestial, a cidade do Deus vivo. Chegaram aos milhares de anjos em alegre reunião, a igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. Vocês chegaram a Deus, juiz de todos os homens, aos espíritos dos justos aperfeiçoados, a Jesus, mediador de uma nova aliança, e ao sangue aspergido, que fala melhor do que o sangue de Abel. Dispensa comentários, não é, irmãos? Essa é a nossa aliança. É através da aliança com Cristo que nós nos tornamos participantes das bênçãos prometidas a Abraão. Dissemos o povo de Deus, nós que não temos ascendência judaica. Eu, até onde eu sei, eu não tenho nenhum ancestral judaico. Mas não precisa. Como não preciso ir para Israel, nem mudar o meu nome para o nome hebraico, nem cumprir a lei de Moisés. É completamente diferente a base da minha relação com Deus. Aliás, um judeu hoje, para se manter na aliança de Abraão, tem que entrar também pela nova aliança. Pela velha não dá mais. É por isso que o apóstolo Paulo em Romanos 11 fala da oliveira, que a raiz lá são os patriarcas. Os judeus foram arrancados, alguns galhos, alguns foram deixados, e os judeus e os gentios foram enxertados. O remanescente, que entrou na aliança, da nova aliança, se manteve, os outros foram cortados. E os que não eram judeus, se converteram, estão lá dentro. Estamos quase encerrando, quase em condição de encerrar. Volte para Romanos 11, será a penúltima passagem que eu vou ler para vocês. É claro, irmãos, que teria muito mais, só sobre esse tema, só não temos tempo, mas não vai faltar ocasião se Deus quiser. Irmãos, diz assim, Romanos 11, 25. Irmãos, não querem que ignorem este mistério, para que não se tornem presunçosos. Israel experimentou um endurecimento em parte, até que chegue a plenitude dos gentios. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o Redentor, que desviará de Jacó a impiedade. E esta é a minha aliança com eles, quando eu remover os seus pecados. Quanto ao Evangelho, eles são inimigos por causa de vocês, mas quanto à eleição, são amados por causa dos patriarcas, não por causa do Sinai. Pois os dons e os chamados de Deus são irrevogáveis. A aliança de Abraão é irrevogável. A do Sinai não. Então diz aqui assim, que o endurecimento havia vindo em parte a Israel. Porque, como eu falei, alguns judeus se converteram mesmo.
daqueles 4 milhões no tempo dos apóstolos, o livro de Atos fala, Tiago fala no final do livro de Atos, olha quantas dezenas de milhares de judeus que guardam a lei e são tementes a Jesus. Dezenas de milhares. Talvez mais algumas dezenas de milhares espalhados por todo o mundo, né? Não chega a 1% da população dos judeus na época que Paulo escreveu isso. Então é claro, há um remanescente, tá? E o restante estava endurecido, tropeçou na pedra de tropeço que era Jesus, que era rocha para quem crê nele, uma pedra de tropeço para quem não crê. Se tornaram inimigos do evangelho por causa disso, perseguiam a igreja. Mas aqui vem uma promessa, que depois que se cumprisse a plenitude dos gentios, Israel teria a sua vez, e chegaria à plenitude dos judeus. A expressão plenitude dos judeus aparece aqui, versículo 15 fala assim, pois se a rejeição deles é a reconciliação do mundo, o que será a sua aceitação, se não a vida entre os mortos? E também no versículo 12, mas se a transgressão deles significa riqueza para o mundo, e o seu fracasso riqueza para os gentios, quanto mais significará a sua plenitude. Vejam só uma ninharia de judeus creu, por assim dizer, em relação a toda a população dos judeus. E então o que Deus faz? Deus inverte a estratégia. Em vez de alcançar primeiro o judeu e então toda a terra a partir de Jerusalém, Deus vai alcançar primeiro os gentios. E quando acontecer a plenitude dos gentios, então ele alcançará Israel plenamente. Muda a estratégia, mas não muda o propósito de alcançar todas as nações da terra e abençoar todas as nações da terra através da aliança feita com Abraão. Então, quando isso acontecer, será a vida entre os mortos, é a ressurreição dos mortos, é o fim dos tempos. Porque, como nós vimos na quarta-feira, quem não viu, está gravado, pastor? Pode assistir ainda lá? Pode assistir ainda. Assistiram hoje, me falaram. Pode assistir ainda. O sinal da vinda de Jesus é que o evangelho será pregado como testemunha em todas as nações. Então virá o fim, Mateus 24, 14. Só que antes, todas as nações, tem uma última nação, que é a nação de Israel. Israel será alcançada, com base na aliança do Sinai, vão restaurar o sacrifício, o sacerdócio, o templo, nada disso. Com base na nova aliança, eles vão crer em Cristo, receberão o Espírito Santo e serão salvos. Amém? Então, um dos sinais do tempo do fim é o Evangelho alcançando uma multidão incontável, gente de toda a nação, raça, tribo, língua, povo. Nenhuma nação gentílica vai se converter inteiramente, mas vai ter gente de toda a tribo. Vai ter representantes de cada grupo étnico do mundo. Uma grande multidão. Um pouco aqui, um pouco ali, um pouco mais aqui, um pouco mais ali, entendeu? E quando junta tudo, não dá nem para contar. E Israel? Israel será o povo mais cristão da história. Porque Israel vai se converter em massa, porque a plenitude de Israel é todos os judeus, no sentido de quase totalidade, vamos dizer assim, mas é um judeu em massa, se convertendo a Cristo, entrando na nova aliança. Isso é a plenitude, porque o remanescente já tem. Hoje em dia, por exemplo, tem 19 milhões de judeus no mundo, 18 milhões de judeus no mundo, 9 milhões em Israel, uns 8 milhões nos Estados Unidos, e 1 milhão espalhado aí, inclusive alguns no Brasil. Desses daí, 400 mil são cristãos messiânicos. Fala. Isso.
Oh, meu Deus do céu. É fundamental aquela passagem. Gente, tem tanta passagem para ler, não é? Aquela passagem de Zacarias é tão linda. É tão linda. Vamos ler. Eu ia pular, né? Mas é tão linda, é tão clara sobre essa questão de Israel no tempo do fim. Vamos lá para Zacarias. Se não me engano, depois do capítulo 9 em diante que vai ser. Deixa eu ver exatamente qual que é. É lá no finalzinho. Deixa eu achar aqui. Zacarias é aquele livro difícil de achar, né? Zacarias. Oh, Deus, essa passagem é tão... É uma das passagens, sabe? Meu Deus do céu. É 13. Sim, tudo, do capítulo 9 até o final, fala de Israel no tempo do fim, sabe? É algo tão tremendo. E olha aqui no capítulo 13. Olha só. De 1 em diante. Naquele dia, uma fonte jorrará para os descendentes de Davi e para os habitantes de Jerusalém, para purificá-los do pecado e da impureza. Olha que coisa maravilhosa. Naquele dia eliminarei da terra de Israel o nome dos ídolos, e nunca mais serão lembrados, diz o Senhor dos Exércitos. Removerei da terra tanto os profetas como o espírito imundo. Se alguém ainda profetizar pelo seu próprio pai e mãe, lhe dirão: você deve morrer. Não é essa passagem não. Cadê aqui? Eita, não era isso que eu ia ler não. Ai, Senhor, cadê? Que chorarão? 12:10. Isso, é esse mesmo, pastor? Versículo 9 em diante, 12 de 9 em diante. Naquele dia procurarei destruir todas as nações que atacarem Jerusalém, e derramarei sobre a família de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém um espírito de graças e de súplicas. Olharão para mim aquele a quem traspassaram. Então o judeu vai olhar para Jesus, a fonte de salvação no final dos tempos para Israel. Olharão a quem traspassaram e chorarão por ele, como quem chora a perda de um filho único, e se lamentarão amargamente por ele, como quem lamenta a perda do filho mais velho. Ela vai descrevendo como vai ser esse choro, um quebrantamento tremendo em Jerusalém. Já pensou? E a população judaica espalhada por todo o mundo, sentindo o impacto desse avivamento e dizendo: era Cristo. Lembra no dia de Pentecostes, quando 3.000 se converteram de todas as nações? Eles ficaram com o seu coração ali compungidos, né? Que faremos, irmãos? Eles entenderam, não é? Pois é, isso vai acontecer com Israel. Lá em Apocalipse capítulo 7, não vou ler, vocês vão ter aquela visão final, não é? Uma multidão vestida de branco, não é? De todas as tribos, povos, línguas e nações. Isso é a plenitude dos gentios. Mas verá também 144 mil de todas as tribos de Israel. 12 mil de um, 12 mil de outro. O que é isso? É simbólico. 144 mil significa perfeito, completo. Israel inteiro, sem faltar nenhuma tribo, entenderam? Então o remanescente de Judá, na última geração dos judeus, vai se converter em massa, e assim encerra a obra de restauração e salvação na terra. Cumpre-se o propósito de Deus, quando Ele levantou Abraão para abençoar todas as famílias da terra. O apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 11, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quem o instruiu? Quem primeiro deu a ele? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Glória a Deus.